Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em casa sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para o que, pessoal? Destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, absreíta. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse o quê? O Senhor, diga para o seu irmão, o Senhor é contigo. Mais uma vez, diga para o seu irmão. Amém? Quem crê? A Bíblia diz que eles vieram com essa palavra. O anjo, quando olha para aquele homem, a visão do Senhor a nosso respeito é diferente da nossa própria visão a nosso respeito. Sabia disso? Aquele homem era um homem que estava amedrontado com tudo que estava acontecendo. Ele estava pessimista sobre tudo o que estava acontecendo. Às vezes a gente está pessimista sobre muitas coisas, amedrontado com muitas coisas. Aí vem a palavra do Senhor e diz, diga de novo: o Senhor é homem valente. Amém ou não? Aí Deus está dizendo para você que está com medo de enfrentar essa semana. Você que diz: olha, é muita tribulação na minha vida, são muitas as dificuldades. Deus está dizendo para ti: o Senhor é contigo. Amém ou não? Amém. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Amém? Olha a segunda coisa que ele vê. Primeiro ele diz: homem valente. A segunda coisa, forte. A segunda coisa, forte. Às vezes você diz: não, eu sou fraco demais, eu estou muito fraco espiritualmente, eu estou muito debilitado espiritualmente. A Bíblia diz que Deus não tem essa visão de você. Você pode se achar, o diabo pode ter dito para você, informado a você, que você é fraco. Mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Amém ou não amém? Aí Deus vai e diz o que a Bíblia diz. Deus diz o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele olha e diz assim: vai nessa tua força. Porque Deus acredita mais em você do que você mesmo. E aí diz assim: e ele disse: ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, quando ele entrou no lamento, Deus não está preocupado com o que ele está pensando. Deus continua dizendo que ele é valente, que ele é forte, que ele é valente, que ele é forte, que ele é valente, que ele é forte.
E já que eu estou contigo, quem crê que Deus está com você? Se você crê, entenda isso. Já que eu estou contigo, diga comigo, já que o Senhor está comigo, eu vou vencer. Amém? A Bíblia diz que ele ia ferir os midianitas como se fosse um só homem. Mas a Bíblia voltando no texto, você vai ver que lá era como gafanhotos, era uma multidão. Deus diz, vai ser como se fosse um só. Amém? Vamos lá. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta. E a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Amém? O que é a palavra ofertar? Diga, ofertar quer dizer aproximar-se. Amém? Então, rogo-te que fique aqui até que eu me aproxime mais de ti. Ia começar um relacionamento. Não é glorioso isso? Aí vamos lá. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha e carne, pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo na penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Amém? Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abisreitas. Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, tem uma batalha, mas também tem uma palavra de vitória. Então eu posso olhar para o problema e dizer que ele é grande, ou posso dizer ao problema que eu tenho um Deus grande. Hoje eu vou aprender a dizer que eu tenho um Deus grande, em nome de Jesus. Diga amém, pode sentar. Queridos, a contenda estava feita, a palavra veio. Agora vamos crer. Diga para o seu irmão, vamos crer. Ora, Gideão, ele apresenta-se ao Senhor. E a Bíblia diz que ele pede a Deus uma resposta quanto àquela dificuldade que estavam passando. A dificuldade era grande por quê? Versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Quando a gente faz o que é mal perante Deus, o pecado é uma coisa que nos tira a oportunidade da bênção. Você pode ter muita fé, mas se você viver no pecado, você perde a bênção. Quem está entendendo? Então eles fazendo o que é mal aos olhos de Deus, não podiam ser abençoados. Mas havia uma prerrogativa bíblica para que eles fossem abençoados? Sim. Se você ler o Gênesis capítulo 12... versículo 1 em diante, você vai ver que Deus falou a todos os filhos de Abraão, inclusive o povo de Israel era filho de Abraão, e disse, olha, eu sou contigo, eu vou te abençoar, aquele que te abençoar eu abençoarei, aquele que te amaldiçoar eu amaldiçoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia uma prerrogativa, uma promessa, sim, sobre a vida de Israel, sobre aquele povo. Porém, aquele povo, fazendo o que é mal aos olhos de Deus, eles afastaram a bênção deles. Nenhum pai abençoa um filho que faz o que é mal. Qual o pai que vai estar dando ao filho uma dádiva, se olha para o filho e vê que o filho, toda vez que pega aquilo que ele dá, pega e joga fora? Então Israel tinha todas as chances de vencer. Diga assim, eu também. Mas eu tenho que aprender a andar com Deus. Eu tenho que aprender a ser unido com meu pai. Eu tenho que aprender a estar debaixo da autoridade do meu pai. Amém? E aí, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Ele tinha que enfrentar alguns inimigos. Mas os maiores inimigos de Gideão não eram os midianitas ou os amalequitas, como nós iniciamos na leitura.
Os maiores inimigos de Gideão, como eu digo para você, os teus maiores inimigos não é o diabo, os demônios do inferno, não. Tem gente diz, o diabo é meu inimigo. Não. O diabo é seu inimigo, sim. Mas o teu maior inimigo, a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos estariam aonde? Dentro de nossa própria casa. É ou não é verdade? Aí veja quando ele vai para a batalha, quando ele se levanta, porque ele estava sofrendo de uma coisa que é a baixa autoestima. Ele disse, eu sou menor da minha casa é uma casa de gente pobre, eu não tenho nada, eu não tenho isso e aquilo outro. Deus diz, não, meu filho, você é valente e valoroso, vai nessa tua força e acabou. Amém? Deus não quer saber o que é que você tem para fazer o milagre, porque quem vai fazer o milagre é Ele, não é você. Agora, versículo 25 do capítulo 6. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, Deus começou a trabalhar, mas trabalhar como? Para eu abençoar a tua vida, eu vou começar exatamente do lugar que tem que começar, dentro da tua casa. Não adianta você dizer, Senhor, me dá uma bênção lá fora. Não. Senhor, quando eu for viajar, me dá a bênção nessa viagem. Senhor, quando eu for viajar, quando eu for arrumar um emprego, me dá a bênção lá no emprego. Não, filho, aprende uma coisa. Se você não tiver a base familiar, se você não tiver um alicerce na sua casa, abençoado, fica difícil tudo que você vai enfrentar lá fora. E Deus mostra isso de uma forma inteligente. Nós temos que aprender a trabalhar dentro do nosso lar. Está entendendo isso? Há muitos pregadores que pregam, mas não para si mesmo, não para o seu próprio coração ou para a sua própria família. Temos que ser assim. Há um texto na Bíblia que diz claramente que aquele que não tem os seus rejeitou a fé e é pior do que o ímpio. Então não adianta a gente pensar diferente. Mas vamos ler o 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Poxa, por quê? Porque Deus queria aquele. Mas por quê? Porque Ele queria. Mas pastor, me explica por quê? Porque Ele queria e acabou. Ele não pode fazer o que Ele quer? Pode, Ele escolheu. Às vezes a gente fica chateado com Deus, porque Deus escolheu. Deus escolhe. É vontade de Deus e acabou. A gente não tem que estar perguntando a Deus mais por quê. É a vontade dEle. Amém? E aí, a Bíblia diz, o segundo boi de 7 anos, e derriba, ou no nosso vocabulário, derruba, né? O altar de Baal, que é de teu pai. Qual é a primeira coisa que ele tinha que fazer? Da sua casa ele tinha que destruir a idolatria. Dentro da sua casa ele tinha que quebrar a maldição. Havia maldição dentro do seu lar. Ele pega o boi do seu pai e vai destruir o altar por ordem de Deus. O altar do seu pai. Seu pai construiu um altar Baal. Baal, na língua dos cananeus, quer dizer Senhor. Aí Deus diz, olha, eu quero que você destrua o altar desse Senhor, porque não há outro Senhor a não ser eu. Ninguém pode ser abençoado por Deus servindo a 2 senhores. Você só vai ter um Senhor que é Deus, amém? Então, existem altares construídos na nossa vida que nós temos que destruí-los. Para começar a batalha da forma correta, nós temos que olhar para dentro de nós e ver no nosso coração quais são os altares de Baal, quais são os balins, quais são as coisas que nós erguemos na frente da vontade de Deus, o que é prerrogativa para nós, o que é princípio moral para nós, o que é princípio espiritual para nós. Por que que nós estamos afastados? Por que fazemos o que é mal aos olhos de Deus? Porque construímos dentro de nós coisas que, embora a gente tenha deixado de rezar aos santos, mas essas coisas são verdadeiros ídolos da nossa vida. E a Bíblia diz, destrói todos os altares de Baal, amém? Vai lá primeiro na casa do teu pai, pega o boi lá, sacrifica e destrói o altar de Baal, que é do teu pai. Começou a briga dentro de casa, irmão. Porque quando você chega para alguém e diz assim, ó, vamos acabar com essa idolatria aqui, começa a confusão. Não, mas você me respeite e tal, e não sei o quê. E o pau começa a quebrar dentro de casa, sim ou não? Mas é isso que Deus quer. Jesus disse, eu vim para trazer espada. Amém?
eu vim para trazer espada. É lógico que quando o evangelho entra na nossa casa, não vai ser só florzinha não, irmão. Não vai ser só florzinha não. Eu hoje recebi pelo WhatsApp uma historinha tão interessante. Um jovem chegou para o pastor e disse: pastor, por que quando eu era do mundo, a vida era mais fácil? Depois que eu fui para a igreja, ficou tão, sabe, meio atribulado as coisas. O que está acontecendo? Que agora eu me sinto assim, sabe? Tem umas tribulações que vêm sempre. Por quê, pastor? E o pastor olhou para ele e disse: porque quando você era do mundo, você estava morto, e morto não sente. Mas agora que você está em Cristo, você está vivo, e vivo sente. Ele diz: derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Tu vai destruir, tu vai pegar a madeira, tu vai sacrificar para mim com aquela madeira daquele ídolo, entendeu? Tu vai fazer um altar mais alto que aquele para mim, colocando pedras, e sobre ele vai sacrificar para mim. Ou seja, tira o altar de Baal, tira as coisas do mundo da tua vida, da casa do teu pai, e agora, onde era coisa errada, vai ser coisa certa. Onde era do diabo, vai ser de Deus. Quem está entendendo isso? Quem quer vencer em nome de Jesus? Começa a aprender a fórmula da vitória. Você não pode vencer com as velhas edificações. A Bíblia diz que se você colocar num pano velho um remendo novo, vai sempre rasgar. Entendeu? Sempre vai rasgar. Aí você bota outro, e bota outro, e bota outro, e vai rasgando, e vai rasgando, e vai rasgando. Por quê? Porque o que é velho vai rasgar. Deus não quer uma aliança com você rasgada, Deus quer uma aliança firme. O que é que Ele propõe? Que você se revista do novo. Gálatas 3, 26 a 29. O novo é Cristo. Nós não temos que viver debaixo da velha aliança, mas da nova aliança. Nós temos que ter uma perspectiva nova, uma visão nova de Deus. Porque no Antigo Testamento eles viam só o que Deus mostrou a Moisés, mas agora nós vemos por intermédio de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Agora, edifica ao teu Deus um altar. Edifica o teu Deus. Quebra o altar velho. Edifica o teu Deus um altar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, que o fez de dia, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: que fez isso? Quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que puseram-se contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, se Baal é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribar o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de quê, pessoal? Jerubaal, que quer dizer o quê? Vamos lá. Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Amém? E agora ele estava diante daqueles religiosos debaixo da maldição, diante da sua própria família debaixo de maldição. Todo mundo estava lutando contra Gideão, a fé de Gideão. E a Bíblia diz: e todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, quem crê? O qual tocou a rebate, e os abzreitas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser, a Zebulon, a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus:
Se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertado a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia d'água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Olha a fé de Abraão e Gideão, né? Mesma conversa que Abraão teve por Ló, ele está tendo agora pelo povo de Israel. Aí diz assim, ó: rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto ao monte de Arote, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Morré. Então disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então tinha 32.000. Quando ele disse: volta os covardes, voltaram quantos? 22, ficaram 10.000. Aí a Bíblia diz: 10.000 homens, está tudo bem, né? Tem 10.000 homens. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer aos homens as águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lambe água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então de 10.000, 9.700 foram embora e ficaram 300. E agora, diante de gafanhotos, milhares de homens, nós temos 300 homens separados por Deus para trazer vitória. Amém? Glória a Deus. Deus é Deus do impossível. Que foi que Deus disse? Já que eu sou contigo, então eu vou fazer com que tu vença eles como se fosse um só. E se é um só, tu não precisa de 32.000, tu não precisa de 10.000, basta 300 que resolve. Amém ou não amém? Muito bem. Irmãos, a primeira lição que eu quero tirar é que Gideão, ele viu o sinal de Deus. A gente tem que aprender a ver o sinal de Deus. Deus está sinalizando para nos abençoar. Jesus é o maior sinal de Deus de que Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem crê nesse versículo? João 3,16. Se você crê, diga o resto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga de novo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, você crê? Diga: eu creio. Não pereça, não perca, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente crê em Deus, crê no amor de Deus, a gente percebe o sinal. Jesus é o sinal da nova aliança. Ele disse, na noite que foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo. Depois ele pegou o cálice: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, nós temos que entender o sinal. O sinal está lá na cruz. Ele disse: em meu nome expulsarão demônio, curarão enfermo, o que mais? Ressuscitarão mortos. Amém? E ele disse mais: olha, vocês que creem em mim farão obras maiores do que essas que eu faço. A igreja não pode ter medo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja não pode ter medo, porque a Bíblia diz que nós temos autoridade para pisar a cabeça da serpente e do escorpião. Mas pastor, me explica isso. Eu quero te dizer que você está aqui olhando para uma pessoa que crê no sinal de Deus.
Mas eu não creio de passagem não, porque tem gente que crê por 1 mês, 2 meses, 1 ano, aí se desvia. Não, meu irmão, eu creio pela minha vida eterna. Quem entendeu isso? Eu me converti com 5 anos de idade. Eu estou fazendo 45 anos domingo que vem, e eu digo para você, vão ser 40 anos de fé. Se Israel passou 40 anos no deserto, eu já passei os 40. Agora eu vou entrar na terra prometida. Quem entendeu? Agora, o que é isso? A gente tem que olhar para o sinal. Primeira coisa, Deus sinalizou para nós. Deus sinalizou. Jesus é o sinal. Diga, Jesus é o sinal do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do renovo de Deus na nossa vida. Amém? Pega na mão do teu marido, se ele está do teu lado, do teu familiar, e diz: olha, a única coisa que nós temos que fazer na nossa casa é tirar tudo aquilo que não é de Deus de lá. Amém? Glória a Deus. Vai ser, diga assim, vai ser difícil. Vai ter gente resmungando, vai ter gente brigando contra nós, vai ter gente que vai nos chamar de Jerubaal, né? Porque nós quebramos o altar da pomba gira, o altar do tranca-rua, o altar do diabo, do mentiroso. Porque quando você começa a mexer com as cores do cão, e começa a tirar os deuses de dentro da sua casa, e começa a tirar os balins dentro da sua casa, e você olha para dentro do seu guarda-roupa, e começa a ver as coisas imorais que o diabo te fez vestir, e para te humilhar, e você começa a ver, você rapazinho que é homossexual, você começa a ver as roupas de mulher que você comprou, e você moça que é lésbica, começa a ver as roupas de homem que você comprou, e o Senhor começa a te revelar, porque a Bíblia diz que quando Gideão se levantou, foi o Espírito Santo que entrou nele. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 2 que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não chegou a homem nenhum, são coisas que Deus nos revela pelo seu Espírito. Então eu digo para você, que quando você chegar na sua casa hoje, Deus vai te dar visões sobrenaturais de coisas que você tem que tirar de lá. Mas antes de você chegar na sua casa, Deus vai te dar visão aqui dentro, de que você tem que tirar de dentro do seu coração e da sua mente. Porque às vezes tem mágoa, ódio, raiva, rancor, tem sentimento ruim, tem sentimento perverso, tem desejo por pecado, coisas malignas, coisas perniciosas, que nós guardamos como verdadeiros altares, como troféus dentro de nós. E Deus está te revelando: derruba tudo isso e constrói um altar para mim. Quem está entendendo? Você quer ouvir mais? Olha o que Deus diz. Gideão pediu um sinal. Isso é notório do homem, porque muita gente primeiro quer ver para crer, sim ou não? Mas a Bíblia diz que a verdadeira fé não é aquela que eu tenho que ver para crer, é aquela que eu creio para ver, não é? Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver isso, que a verdadeira fé é o que eu não vejo, mas creio. Gideão teve que ver a lã molhada, depois teve que ver a lã enxuta e o orvalho em torno dela para crer. Aí você fica postergando a sua bênção. Gideão já podia estar na vitória, mas não, ele vai esperar um dia para ver a lã molhada, outro dia para ver a lã seca. Por quê? Porque ele tem que ver para crer. Enquanto você tiver que ver para crer, você está perdendo tempo. Você tem que ir para a batalha, meu irmão, porque Deus te levantou para vencer. Aí, a luta começou na sua casa. Diga, a luta começou. Abra em 1 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. Guarde esse texto. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua própria família, este tem negado a fé. E o quê? E se tornou pior do que um descrente. Quem entendeu isso? Amém? Então você vai ter que aprender a cuidar, especialmente da sua família. Não deixe sua filha, seu filho fazer o que quer, não. Você tem que trazer para a casa de Deus. Não deixe que seu casamento fique aí, entendeu? De qualquer jeito não. Trate do seu casamento. Trate da sua esposa, trate do seu marido, trate dos seus filhos com muito zelo espiritual. Trate da sua mãe, do seu pai, com zelo espiritual. Seja exemplo, seja luz na sua casa.
Amém? A luta começou em casa, mas a Bíblia diz que Gideão destruiu os ídolos. Diga, Gideão destruiu os ídolos de seu pai, e em lugar do altar de Baal, ele edificou o altar do Senhor. Diga, eu também. Hoje só saio daqui com o altar de Baal destruído e edificado o altar do Senhor na minha vida. Como você viu, custou um boi, não custou? Sim ou não? O boi que ele escolheu ou o boi que Deus escolheu? O que Deus escolheu. Então, às vezes, você quer fazer um sacrifício pessoal que Deus não quer. O que Deus quer, você não quer fazer. Paulo disse assim: o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu faço, isso eu não quero, porque eu faço o que Deus quer. Amém? Se você quer vencer na tua casa, começa a fazer o que Deus quer que você faça, não aquilo que você quer fazer. A Bíblia diz que a bênção, diga a bênção, o seguiu. Mas como, pastor? Promessa de Deus, Gênesis 12, já falei. A promessa estava com ele. Se o Espírito Santo levantou, agora a promessa estava com ele. Vamos ver aí o que a Bíblia diz em Juízes 6:31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrar-os-eis vós, qualquer que por ele contender ainda essa manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribar o seu altar. Então, quando você pensar que todo mundo se levantou contra você e vai contra você, Deus tem um advogado que vai te defender. Amém? E nessa hora teve defesa para Gideão, porque Gideão ia para o ataque. É interessante, Deus faz a defesa para poder nos mandar atacar. Jesus veio fazer defesa para você atacar. Ele te defendeu na cruz, agora você tem que atacar o inferno. Vamos atacar agora. Diga assim, vamos atacar. Mas vamos atacar, vamos lá, todo mundo. Não, peraí. Não vai qualquer um não. Vai quem eu sei que tem o coração para fazer isso. Não é qualquer um que diz Senhor, Senhor, que entrará aonde? No reino de Deus. Tinha 32 mil. 32 mil ia entrar na vitória? Não. A vitória é para todo mundo, mas é para todo mundo que tem um coração segundo o coração de Deus. Lá tinha 32 mil não, 32 mil não. Ficou 10 mil também, 10 mil não. Volta 9.700, vai ficar só 300, porque Deus olhou para o coração de cada um e disse: só tem 300 aqui que pode ser abençoado. Eu só posso usar 300. Eu não sei quantos Deus pode usar nessa igreja, mas se Ele puder usar tudinho, domingo que vem, isso aqui não cabe mais gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus olha, Deus sonda. Jeremias 17 diz que Deus nos sonda para saber o que Ele pode nos dar. Se Deus pode te usar, se Deus pode fazer através de ti, Deus está sabendo. Ele vai dentro de ti para saber. Às vezes a gente fica perdendo um tempo, falando para um, falando para outro: ei, irmão, ganha alma, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O irmãozinho não tem força. Por quê? Porque ele é como aqueles 22 mil, ele é medroso. Ou então ele é como aqueles outros 9.700, desatento. Vem para o culto, mas não presta atenção no que está acontecendo. Mas tem 300. Tem 300, e 300 aí é um número profético, se você imaginar. Porque ele tira 300 e diz assim: esses aqui prestaram atenção a tudo que eu falei. Amém? Vamos lá. Diga assim: a bênção de Deus seguiu ele. E Deus vai e dá a ele um espírito diferente. Qual é o espírito? O Espírito Santo. Diga, quem recebe o Espírito Santo hoje essa noite? Versículo 34, diga bem alto, com a mão levantada. Diga: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Amém? Quando foi que o cara foi para cima? Quando o Espírito Santo estava nele. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, você entende o que Deus quer. Você vê, você ouve e você tem o coração que Deus quer. Não tem impossível para aquele que tem o Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que Deus deixa ele bem, só os 300. No versículo de número 7 do capítulo 7, então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens
que lamberam a água, eu, o quê? Vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Então o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço por arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço, porque Deus olhou e viu que ele ainda estava lá, sabe, titubeando. Os amalequitas e todos os povos. Veja, quando ele desce, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que um certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém? Pastor, me explica essa parte. O cara está lá em Israel, aí Deus diz: está com dúvida? Tudo bem. Ainda não quer vencer? Ainda não entendeu o espírito da coisa? Tá bom. Então vai lá no meio dos teus inimigos. Aí ele foi, chegou lá e ouviu dos ímpios aquilo que ele já deveria saber. Ele ouviu da boca dos outros aquilo que ele já devia saber. Às vezes você vai na casa de algum familiar seu, ou na casa de um amigo seu, ou na casa de alguém que você que sabe que não tem parte com Deus, e a pessoa abre a boca e diz uma coisa que é preciosa. Ela está lá bebendo e diz: ah, mas eu sei que você não pode beber porque você é crente. Eu sei que você não gosta dessas coisas porque você é crente. E você nessa hora não está entendendo? Deus está te dizendo assim: aí não é teu lugar. Deus está falando contigo. Amém? Gideão foi lá só para ouvir o que ele já sabia, que não era o lugar dele, que o lugar dele era um lugar de vitória. E aí ele desce cheio de fé, e a Bíblia diz, veja aí, versículo de número 15: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, e disse-lhes: olhai para onde? Para mim, e fazei como eu. Espera aí, não é esse o cara que disse que era pequeno, que a família era pequena, que a casa era pequena, que não era um cara todo medíocre? De repente o Espírito Santo entra nele e ele começa a ser um cara o quê? Do jeito que Deus profetizou: valente, valoroso, corajoso, forte. Agora ele não diz eu sou pequeno, agora ele diz olha para mim. Agora ele diz faça do jeito que eu fizer. Por quê? Porque agora ele tem o Espírito Santo para fazer dele aquilo que Deus quer que ele seja. Agora se cumpre a profecia de Jeremias do vaso novo. Deus quebra o vaso velho, o Gideão pequeno, e faz um Gideão grande. Deus quer fazer na tua vida, de você pequeno, você grande. Deus quer crescer a sua vida, Deus quer crescer, Deus quer abençoar você. Mas Deus não pode fazer isso enquanto Ele não aquebrantar o vaso velho e fazer o vaso novo. E só tem um meio: o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Só o Espírito Santo pode dizer para você quebrar os conceitos antigos, os valores antigos. Só o Espírito Santo pode te dar a fortaleza para você enfrentar os teus, digamos entre aspas, amigos, conhecidos ou parentes, e afirmar no meio da tua vizinhança a tua fé.
e dizer: não tenho vergonha do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Sabe, a gente tem que ter uma afirmação espiritual, uma fé afirmativa. As pessoas não podem nos conduzir à vergonha. Nós não podemos ficar retroagindo. A Bíblia diz que aqueles que retroagem não têm parte com Deus. Há um texto na Bíblia que diz que nós não somos daqueles que retrocederam para a perdição, mas daqueles que avançaram para a conservação da alma. Nós temos que entender a nossa função agora. Diga agora: eu sou um Gideão. Quem crê? Se você tem o Espírito Santo, você vai poder mandar alguém olhar para você. Se você não tem o Espírito Santo e alguém olhar para você, vai ver uma pessoa derrotada no pecado, vai ver um crente fraco, vai ver um crente medíocre, vai ver um crente mau exemplo, vai ver um crente prostituto, adúltero, forniqueiro. Mas se a pessoa vê em você o Espírito Santo, vai ver um crente vitorioso, vai ver um crente seleto, vai ver um crente que vai abrir a boca e vai exalar a força de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Amanhã de manhã você tem duas coisas a fazer: ou você se levanta para vencer, ou fique deitado para perder. Não adianta sair da cama se você já levanta com sentimento de derrota. Se você buscar o Espírito Santo aqui essa noite, e você amanhã de manhã acordar cheio de fé e cheio de Espírito, todo mundo vai olhar para você e vai dizer: esse daí, com ele eu não posso, porque Deus já deu vitória a ele. Amém? E ele disse: olhai para mim, fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Ou seja, eu não sou só pelo Senhor, eu sou também pelo meu líder. Quem entendeu isso? É pelo Senhor e pelo meu líder. Gideão está dizendo: ó, não adianta sair para a batalha comigo dizendo que você não vai ser comigo. Você tem que ser com Deus e comigo, porque para andar comigo tem que andar comigo mesmo. Não adianta dizer: não, eu não sirvo a homem. Ô irmão, para com esse trauma. Você tem que servir a homem sim. Você está na batalha, Deus colocou foi homem. Não tem anjinho aqui de asa batendo aqui na frente não, irmão. Tem um cara cheio de imperfeições que Deus colocou aqui para você dizer: espada por Deus e pelo missionário. Quem entendeu isso? Isso é a força do corpo de Cristo. Isso é o ministério. Não tem essa coisa de: não, eu não ando. Que conversa é essa, rapaz? Você tem que crer dessa forma. Não há vitória contra o inferno se você não tiver essa visão. E você vê que ele diz: faça como eu fizer, toque quando eu tocar. Por que isso? Porque Paulo disse uma vez assim. Paulo disse: olha, é bom que os irmãos falem a mesma coisa. É bom que os irmãos vivam a mesma fé, que os irmãos tenham um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Amém? Tem que haver unidade do corpo. Não dá para um falar de um jeito, outro falar de outro falar de outro, um crê de um jeito, um crê de outro, um crê de outro. Meu irmão, isso dá confusão. E Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de unidade. Amém? Quando ele fala, o povo escuta, ouve. E a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz que os homens fizeram como ele mandou. Amém? E eles venceram. Não precisa nem ler o texto, eles venceram a batalha. Mas pastor, por que eles venceram? Porque a convocação foi celestial. Em primeiro lugar, foi Deus que convocou. E quando Deus convoca alguém para a vitória, e ele vai com Deus, ele vence. Irmão, querido, eu não sei qual é a tua situação, mas se Deus te convocou nessa assembleia, é para te dar vitória. Se Deus te trouxe nessa assembleia, é porque Ele quer que você seja valente, corajoso. Ele quer que você seja ou viva uma perspectiva nova. Ele quer te dar o Espírito dEle. A Bíblia diz: porém em vós o meu Espírito e vivereis. Você não vai viver sem o Espírito, mas com Ele você vive. Amém?
Hoje talvez você ainda não percebeu, porque tem gente que passa 1 ano, 2 anos, 10 anos numa igreja e não percebe a falta que faz o Espírito Santo na vida, a falta que faz a presença do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher, sabe? A pessoa, ela não tem percepções, ela não tem entendimentos celestiais. O diabo leva ela para todo vento de doutrina, o diabo leva ela para todo tipo de pensamento. Amém ou não amém? É incrível isso, irmão. É incrível. Eu fico às vezes até abismado. Quem estava aqui sexta-feira? Levanta a mão. Eu estou falando aqui agora, escute bem, para mais de 5 milhões de telespectadores. Vocês estão vendo ali na TV? Mas eles estão vendo lá na casa deles. Quem está entendendo? Mais de 5 milhões. Nós estamos falando aqui para Recife, para João Pessoa, nós estamos falando aqui para Mossoró, nós estamos falando aqui para 36 municípios do interior do Rio Grande do Norte, nós estamos falando aqui para Natal, nós estamos em cadeia de FM aqui em Fortaleza, estamos sendo linkados em 4 AMs que pegam 4 estados. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Então eu não posso falar aqui para a irmã Joelma, o Jonas, não dá para eu falar para uma pessoa. Eu estou falando para quantas? 5 milhões. Mas na web eu estou falando para o mundo inteiro. Aí sexta eu preguei sobre a mulher de Ló. Falei que ela olhou para trás, que o crente que olha para trás é destruído. Quem lembra de sexta? Aí um irmão passa a mensagem para mim: o senhor me acusou. Eu digo: Jesus. Eu disse: irmão, eu não falo com uma pessoa, eu falo com milhares de pessoas. Você está aqui, a palavra bateu no teu coração, estou mandando recado para você não, filho. Se bateu, é o Espírito de Deus que está falando contigo. Amém? É o Espírito Santo. Eu não posso saber aqui o universo de vocês, eu não posso saber o que é que cada um está vivendo. Não dá. Não dá para eu saber o que é que você está passando. Amém? Mas eu sei que Deus sabe, e a palavra vem para bater no teu coração, para confrontar você. Sexta-feira me subiu um jovem. Ele hoje, inclusive, está em uma das nossas congregações, lá na Palpina. Esse jovem do tráfico, esse jovem na prostituição, ele subiu lá no meu gabinete chorando e disse: olha, pastor, a palavra foi tão forte para mim. E ele baixava a cabeça chorando e levantava e dizia: olha, parece que Deus lhe revelou a minha vida toda. Eu disse para sair de Sodoma segunda-feira, olha, sábado, né? Foi sexta. Sábado ele já mandou um recado para mim. Ele estava morando lá com traficante, com drogados. No sábado ele já se mudou para a casa do irmão Rafael. Amém ou não amém? No sábado ele já se mudou para a casa de um irmão da igreja, que também estava nas drogas e Deus recuperou. Amém? No sábado ele já saiu da Sodoma. Por quê? Já saiu do pecado, porque ele recebeu a palavra na sexta, e a palavra fez efeito na vida dele. Então é o que eu quero te dizer: tem 32 mil pessoas, tem 5 milhões de pessoas, sei lá quantas milhares de pessoas estão me vendo agora. Eu quero dizer uma coisa: essa palavra vai para todo mundo. Agora Deus tem, e sabe quem o coração dilatou para ouvir, quem abriu o coração para receber, quem abriu o coração para se converter à palavra, e são esses que vão ter vitória. Amém? Tem um versículo na Bíblia que diz: se quiserdes, diga, se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser e ouvir, Deus não vai fazer contra a sua vontade não. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Deus tem o melhor para você, mas só se você quiser. Quero não, pastor, eu não quero o sinal não. Jesus é o sinal na cruz, mas eu não quero a salvação. Quer não, filho? Vai para o inferno. Fazer o que com você? Ai, pastor, o senhor me mandou para o inferno? Não, eu estou te dizendo, cabeção, que Deus está dizendo para você, cabeção, que o sinal está lá.
Se você não quer Jesus, como que você vai ser salvo? Quem entendeu isso? Se você não quer a cruz, se você não quer o sacrifício, você não vai ser salvo. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Como é o nome dele? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro. Não tem outro jeito. Então aí você diz: não, mas eu quero Maria, eu quero Santo Antônio, São José, São Sebastião, São não sei o que, Maria não sei das quantas. Você quer tanta gente? Eu quero continuar namorando do meu jeito, entendeu? Dormindo com namorada. Eu quero continuar bebendo, fumando, cheirando droga. Mas pastor, se preocupa não, eu vou para a igreja. Eu quero continuar falando palavrão, falando besteira. Eu quero continuar sendo infiel nos dízimos, nas ofertas. Eu quero continuar a minha vida. Mas eu vou para a igreja, eu vou para o culto. Eu até comprei uma Bíblia. Meu irmão, para servir a Deus tem que ter coragem de deixar tudo isso. Para servir a Deus tem que ter coragem, tem que bater no peito e dizer: eu sou cristão, eu não sou só crente evangélico, não, eu sou cristão. Enquanto aqui no Brasil os evangélicos estão, desculpe, diga assim: eu já perdoei, diga. Levanta a mão, diga assim: eu já lhe perdoei. Pronto, eu vou dizer. É que eu gosto de pedir perdão logo antes. Enquanto aqui o povo fica se cagando de medo do inferno, em países aí do Oriente, em países aí fora, o cristão está sendo degolado. O cristão está sendo morto a bala, porque não abre mão do evangelho. Aqui no Ceará, como é que o povo faz? Como é? Não, eu não vou não, tem que alguém me carregar. É ou não? Não, eu não vou deixar o pecado não, porque é bom demais. Deus entende. Enquanto você está nesses pensamentos bobos, perdendo seu tempo com essa bobageira, tem gente dando a vida pelo evangelho. Tem gente que não abre mão do Senhor. São esses que vão para o céu. Não pense que porque você está numa igreja evangélica você vai subir não, meu filho. Não, mas Deus tem misericórdia de mim. Isso é o que você pensa. Vai ter juízo. Vai ter muito crente surpreso no dia. Vai ter muita gente: Senhor, que nem na época de Noé, abre-nos a porta. E ele vai dizer: afasta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu não vos conheço. Mas Senhor, eu estava lá na igreja. Senhor, eu preguei o evangelho. Senhor, afasta-te de mim, eu não te conheço. Mas Senhor, por quê? Porque eu tive fome e tu não me deu comida. Eu tive sede e tu não me deu bebida. Eu estava nu e tu não me vestiu. Eu estava preso e não foste ver-me. Senhor, mas qual foi a vez que o Senhor estava assim e eu não fiz nada? Todas as vezes que você passou por um pequenino que necessitava. Todas as vezes que você viu o teu irmão necessitando e você não ajudou. Quantas pessoas você conhece que estão morrendo sem Deus? A tua própria família, o teu pai alcoólatra, a tua mãe, os teus irmãos nas drogas, e você é acovardado com medo de falar, com medo de derrubar os altares de Baal. Você é acovardado, sabe? Eu fico triste quando eu vejo que crente que pode levantar a bandeira de Jeová Nissi, crente que pode afirmar como profeta, que pode fazer a diferença nessa nação, que pode fazer a diferença na sua igreja, que pode fazer a diferença com o seu pastor, que pode ser diferente, pode ser forte, valoroso. Sabe, John Wesley disse: eu não preciso de muita gente não, Senhor, me dá somente 300 homens com teu coração e eu ganho o mundo para ti. Ele pediu a mesma quantidade de Gideão. Sabe, a gente não precisa de muita gente para ganhar o mundo não, a gente precisa de gente com o coração de Deus. Deus está aqui olhando para o teu coração. Ele quer que o teu coração seja cheio do Espírito. Mas antes, olhe para o sinal. Quem é o sinal? Jesus. O sinal da vitória. Diga: Senhor Jesus, o teu sangue me garante a vitória. O teu sangue me garante vitória contra os midianitas, amalequitas. O teu sangue me garante a vitória contra o diabo e o inferno todo. O teu sangue me garante a vitória contra o vício,
contra a prostituição, adultério. Amém? O teu sangue me garante que eu sou vitorioso. Ainda diz a tua palavra, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então agora, se você quer, você vai se levantar nessa força que Deus te deu na palavra, e você vai entregar sua vida a Jesus. Ele vai dizer: vai nessa tua força, mulher, homem, valente e valoroso. Porque hoje você vai se levantar para vencer o diabo, o inferno e o pecado. Hoje você vai vencer todo o mal. Glória a Deus. Quem aqui hoje quer vencer todo o mal na sua vida, entregar sua vida ao Senhor Jesus e ser salvo? Levanta a mão. Glória a Deus. Agora, nessa força que você levantou a mão, fique de pé para vencer Satanás. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Campanha 12 Domingos de Rehoboth começa neste domingo. Venha e traga convidados. Deus vai te dar a bênção de Isaac. Em meio à terra seca e à miséria, creu Isaac no Deus de seu pai Abraão, e honrando a fé de seu pai, desentulhou seus poços e plantou na mesma terra e no mesmo ano, contrariando a razão humana. Ele usou a fé, e tudo o que plantou, colheu 100 vezes mais, e exaltou o nome de Deus, e tornou-se poderoso na terra que Deus prometeu. E apesar dos seus inimigos terem tomado o primeiro e o segundo poço, o terceiro eles não puderam mais tomar. E Isaac chamou de Rehoboth, pois o Senhor alargou e deu crescimento a ele e tudo o que tinha. Assim também será na sua vida e na sua família. Venha plantar nesta igreja, Assembleia de Deus Cristo Salva, na Avenida Alberto Maranhão, 3055, bairro Bom Jardim, Mossoró. A sua semente de fé é como a de Isaac. Deus te dará a bênção de tudo em todas as igrejas da Assembleia de Deus Cristo Salva. www.adcristosalva.com.br. A partir das 19 horas, 12 domingos de crescimento e alargamento das tuas bênçãos. Maiores informações, consulte o nosso site www.adcristosalva.com.br.